Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que o auxílio divino permaneça sempre conosco, nos acompanhe nesta hora de estudos, que a força e a graça do Espírito Santo seja a nossa fortaleza, para que ao mergulharmos nas verdades da nossa fé, o nosso espírito se torne cada vez mais dócil à vontade de Deus, para aprender os conteúdos da fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos utilizar o Catecismo da Igreja Católica. Nós fizemos um intervalo desde o último encontro, quando nós estávamos falando sobre o creio. A última parte que nós falamos do creio foi sobre o mistério da criação, e estávamos falando sobre a providência do mal, a providência e as causas do mal, né? E junto com isso, nós começamos a fazer uma série de encontros sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Terminado estes encontros, falamos sobre aquele texto, sobre o pequeno número dos que se salvam. E agora vamos retomar então ao Catecismo. Nós estamos no marginal 325, nós estamos falando do creio. Nós estamos falando daquilo que nós cremos, das nossas verdades de fé. E nós paramos naquela parte em que nós estamos falando da obra da criação. O céu e a terra são parte da obra da criação. Então, eu quero só assinalar alguns pontos dessa parte inicial, que são até importantes para a nossa reflexão. E logo depois nós vamos falar sobre a existência dos anjos. Se vocês se recordarem, nós fizemos 2 catequeses lá no passado, se eu não me engano foram as catequeses 26 e 27, sobre os anjos. E nesta ocasião eu tratei sobre a hierarquia dos anjos, que existem anjos que estão mais próximos de Deus, que são chamados os serafins, depois os querubins, e assim se segue. Então, quando nós formos falar dos anjos, se houver alguma dúvida, nós podemos retomar então a catequese 26 e 27, onde nós falamos sobre quem são os anjos e sobre a hierarquia dos anjos. Ok? Então, no número 326, o Catecismo nos fala sobre esta expressão, céu e terra, que quando a gente professa no credo, céu e terra, nós estamos falando sobre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, nós temos a obra visível na criação, aquilo que a gente vê, as plantas, os pássaros, os animais, o ser humano. Mas também nós temos a obra invisível, que são os anjos, dos quais nós não vemos. Então, o Catecismo indica também o nexo que existe entre a obra visível e a obra invisível, realizada por Deus. Ok? Na terceira linha diz lá, olha, o que o Catecismo quer designar quando diz a palavra céu? Que existe uma diferença entre céu e céus, para a gente ver essa diferença. O céu ou os céus. Então, número 1, o céu pode designar o firmamento. Então, quando a gente vê, a gente olha para cima, olha, o céu está azul, Então, o firmamento, tudo aquilo que Deus criou, as estrelas,
Essa é a primeira designação quando a gente usa a palavra céu. Mas também, em segundo lugar, o lugar próprio de Deus. Quando a gente fala Deus está lá no céu, né? Evidentemente que não é esse azul que a gente vê aqui, né? Que a gente olha o céu, hoje está estrelado. Então, isso daqui está designando o firmamento. O lugar onde Deus habita é também chamado de céu. Mas existe uma terceira designação. Também o céu é a glória escatológica. Quando a gente prega, por exemplo, nós falamos, todos nós queremos ir para o céu. Então nós estamos pregando sobre aquela glória escatológica. Escatom é as coisas finais. Então aquilo que nós queremos e almejamos participar. E por fim, finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais. Ou seja, o lugar onde estão os anjos. Mas também não somente os anjos. Aqueles que morreram, por exemplo, uma alma é uma criatura espiritual e nesse momento ela está no céu, está no purgatório ou está no inferno. Então a gente também usa a designação da palavra céu para este caso. Então vejam, a palavra céu ou céus podem ser usadas para diferentes situações. Logo depois o catecismo fala do símbolo do Concílio de Latrão, que aconteceu em 1215, né? Que diz que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, espiritual e corporal. Então, ao mesmo tempo em que Deus cria o mundo visível, Deus também cria o mundo invisível. Então, foi tudo criado num ato só. Os anjos... mas quem que foi criado primeiro? Será que os anjos já existiam antes do ser humano? Não. Num único ato, Deus cria tudo. Os anjos, as criaturas, o ser humano e toda a obra criada. Isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e corpo, né? Nós poderíamos dizer que o ser humano ele é a síntese da criação. No ser humano está ali como que um resumo de toda a obra que Deus fez, seja do mundo visível, seja no mundo invisível. Então, quando a gente diz, creio nas coisas visíveis e invisíveis, nós podemos olhar para nós e dizer, olha aqui, o resumo desta criação está aqui, que tem o mundo visível, corporeidade, e também tem o mundo espiritual, do qual nós não vemos, mas que nós temos em nós. Logo em seguida, o catecismo então vai falar sobre o mundo invisível, logo depois vai falar do mundo visível. Vamos começar a falar sobre o mundo invisível. Por quê? Porque o mundo invisível, ele é muito maior do que o mundo visível. Então, a quantidade de anjos que existem são muito maiores do que os seres humanos e de toda a obra visível. O catecismo define a existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Então isso daqui a gente crê. Todo católico deve crer na existência dos anjos. Por quê? Porque o testemunho da Escritura e da tradição são unânimes ao falar acerca disso. Aí o catecismo vai dizer, quem são os anjos? Quem que é um anjo, né? Então, anjo, se vocês... Aqui está a definição de Santo Agostinho, né? Que está em latim, mas diz lá, olha, anjo, a palavra anjo significa o quê? Mensageiro. Todo anjo leva uma mensagem. Então, anjo é designação de encargo, não de natureza. Então, se você perguntar, quem são os anjos? Nós dizemos, são mensageiros. Mas esse é o ofício do anjo. Qual é a natureza do anjo? Espírito. Então, anjo não designa aquilo que ele é propriamente. Aquilo que ele é espírito. Mas anjo designa o ofício dele, aquilo que ele realiza. O que o anjo realiza? Levar mensagens. Essa é a missão de um anjo. Então, na verdade, a palavra anjo não diz aquilo que ele é, mas aquilo que ele faz. Aquilo que ele é espírito. Aquilo que ele faz é levar uma mensagem. Então, é isso que o catecismo está dizendo. Anjo é designação de encargo, é missão, é ofício, não de natureza. Se perguntares
pela designação da natureza, o que ele é? Um espírito. Se perguntar pelo encargo, é um anjo. Então é importante a gente ter essa distinção, porque anjo não é aquilo que ele é. Ele é um espírito, anjo é aquilo que ele faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Porque, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Porque constantemente veem a face do Pai que está nos céus. Então os anjos estão diante da face de Deus. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. O Salmo 103, versículo 103, versículo 20. Então os anjos executam as ordens divinas. Como criaturas puramente espirituais, o anjo é dotado do quê? De inteligência e vontade. Aquilo que também nós somos dotados. Vocês veem que constantemente eu falo isso nas catequeses, em homilias, né? Que a gente não pode ficar no aspecto da animalidade, das faculdades inferiores e nem interiores. Que a gente precisa fazer o quê? Usar a inteligência e usar a nossa vontade. Porque é isso que nos faz parecer com os anjos, inteligência e vontade. E faz nos parecer também com o próprio Deus. No aspecto da memória e da inteligência, nós temos algo daquilo que é do mundo animal. Porque também os anjos, os animais têm memória, eles também têm imaginação, eles também são dominados pelos 5 sentidos, né? Então veja, como o ser humano é essa síntese da criação. Mas eles não são dotados somente de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Então, um anjo, ele supera qualquer criatura visível. Disso dá testemunho e fulgor a própria, o testemunho, o fulgor de sua glória. Então, um anjo, ele é muito maior do que qualquer um de nós. Não é à toa, gente, que quando os anjos aparecem para as pessoas na Sagrada Escritura, o que sempre a Sagrada Escritura, os anjos dizem para as pessoas quando eles aparecem? Vocês se lembram? Quando um anjo aparece para uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele fala uma palavra. Pode olhar. Não tenhas medo. Calma. Porque a visão de um anjo é assustadora. Não porque eles sejam feios, mas é porque a nossa natureza não comporta ver a dignidade daquilo que eles são. Porque nós estamos bem aquém deles. Quando o anjo aparece, e para qualquer pessoa, a primeira coisa que ele diz é: não temas, não tenha medo, calma. Isso para mostrar que o fulgor dos anjos, a glória dos anjos é muito maior do que qualquer criatura visível, né? Por que os anjos foram criados? Por que Deus foi lá no princípio criar anjos e tudo essa coisa arada, né? 3:3:1. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos foram criados para quem? Para Jesus. Eles existem para Jesus, porque Ele é o centro do mundo angélico. Não é só os anjos. Lembra que nós falávamos, né? O ser humano foi criado para Jesus, sua vida existe por causa de Jesus, é tudo por causa de Jesus. Então, todas as coisas que o Pai faz, porque é próprio da primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, o Pai, criar, Ele faz para quem? Para o Filho que Ele ama tanto, o Filho Jesus. Então, Ele cria os anjos para serem servidores do Filho Jesus. Nós vamos ver como a Escritura atesta isso depois, né? Então, são seus os anjos, né? Capítulo 25, versículo 31 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, né? Então, são seus porque foram criados por e para Ele. Então, os anjos são de Jesus. O Pai criou os anjos para servir Nosso Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Então, tudo que existe no universo criado é para o Filho Jesus. Isso para manifestar o quê?
como é imenso o amor do Pai pelo Filho. É grande, ultrapassa a nossa capacidade. 3:3:2, marginal. Os anjos estão aí desde a criação, ao longo de toda a história da salvação. E o que eles fazem? Anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Então os anjos estão aí para trabalhar pela salvação do gênero humano, claro, né? E realizar em nós aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida, que nós cheguemos à plenitude da vida cristã. O que os anjos fazem? Veja, por exemplo, foram eles que fecharam o paraíso terrestre. Você pega lá em Gênesis 3, capítulo 3, né? Quando os nossos primeiros pais foram lá e comeram do fruto proibido, que Deus havia dito, não comais desse fruto, porque no dia que dele comeres, vós morrereis. Eles foram lá, comeram do fruto, o que aconteceu? Os querubins expulsaram os nossos pais do paraíso, trancaram a porta do paraíso terrestre e proibiram sua entrada e ficaram lá como guardiões. Então veja, fecharam o paraíso terrestre. Protegeram Ló. Salvam Agar e seu filho, né? Seguram a mão de Abraão. Lembra quando Abraão está para sacrificar Isaac, né? Lá no capítulo 12 do livro do Gênesis. Pronto para sacrificar seu filho, então o anjo é quem segura a mão de Abraão, impedindo-o de fazer isto. Comunicam a lei por seu ministério. Conduzem o povo de Deus, né? Na história da salvação são os anjos que vão conduzindo. Anunciam nascimentos. Anunciou o nascimento do Batista, anunciou o nascimento do Salvador, a Virgem Maria. Anunciam vocações, né? Assistem os profetas, então eles estão lá do lado dos profetas, para citarmos alguns exemplos. Finalmente, ao anjo Gabriel, que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Então, na verdade, quem anuncia a chegada do precursor e de Jesus não é um anjo, já é um arcanjo, é alguém que está acima do anjo, na hierarquia angélica, né? Justamente para mostrar que a chegada desses dois, o nascimento desses dois é mais especial de que outros, né? 3:3:3. Desde a encarnação, ou seja, desde o nascimento de Jesus, até o dia que Jesus subiu ao céu, a vida de Jesus é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito do mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. Então a função dos anjos é fazer o quê? Adorar o Verbo eterno. Amar Jesus, adorar, reconhecer Ele como Senhor. O canto de louvor deles, ao nascimento de Cristo, não cessou de ressoar no louvor da igreja. Olha que lindo isso daqui, gente. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Lucas 2:14. Olha, aquele louvor que os anjos ressoaram no dia que Jesus nasceu nesse mundo, que Ele entrou definitivamente no parto, né, da Virgem Maria, os anjos cantaram diante do nascimento do Salvador. A igreja não cessa de cantar esse louvor. Toda missa dominical a gente canta glória a Deus nas alturas. A igreja não para de cantar isso ao longo dos séculos, e irá cantar até a consumação dos tempos, aquele louvor angélico. Por isso que a gente tem que ser extremamente chato, né, no que tange a liturgia. A gente não pode mudar o glória. O glória é um texto na liturgia que é inalterável, não se altera. Por quê? Porque ele é o cântico que os próprios anjos cantaram ao Verbo Salvador, é Jesus. Aí a gente tem uma certa rigidez, mas não é em função de tornar-se rígido, mas é para salvaguardar aquilo que é um patrimônio da própria Sagrada Liturgia. Então por isso que não se muda e não se altera o texto, tem que cantar o texto. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Não para por aí. Os anjos protegem a infância de Jesus. Então lembrem que quando foi para fugir para o Egito, quem que apareceu em sonho para José?
Um anjo. Ele aparece em São José e diz: olha, foge para o Egito porque Herodes está querendo matar esse menino. José acorda e vai para o Egito. O anjo é quem aparece a ele e diz: volta porque Herodes já morreu e não há mais risco de matar o menino. Os anjos servem Jesus no deserto. Se vocês pegarem o Evangelho de Marcos, né, está lá claro, depois que Jesus foi tentado pelo diabo, diante daquelas tentações em que o diabo queria fazer Jesus pecar, o que é impossível, né, Deus pecar, mas ele tentou, nosso Senhor. Aparece lá que os anjos, então, se colocaram a serviço do Senhor para adorar. Reconfortam-no na agonia. Quando Jesus está na agonia mortal, é os anjos que estão lá. Embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora foi Israel. São os anjos que evangelizam, anunciam a boa nova da encarnação. São eles que anunciam a ressurreição, né? Maria Madalena acha que é até um jardineiro que está lá no primeiro dia da semana. Foi o Senhor que rolou a pedra do túmulo. Então, eles estão presentes no retorno de Cristo. Quando Jesus vier na sua glória, é Ele que vai vir com os seus anjos. É eles que vão anunciar com o toque da trombeta, né, a chegada dos anjos. E é no dia do juízo também que eles vão exercer a função, né, de pronunciar. Então, muito bem. Os anjos acompanham a vida de Nosso Senhor, estão ao lado de Nosso Senhor e servem a Nosso Senhor. Mas a presença dos anjos não cerca somente Nosso Senhor, cerca também sua Santa Igreja, né? Então, os anjos na vida da igreja. 3:3-5. Em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca a sua assistência. Para o paraíso te levam os anjos na liturgia dos defuntos. Mas antes de falar da liturgia dos defuntos, vamos falar que momento é esse aqui que a igreja recorda da associação dos anjos 3 vezes na liturgia. Quando a gente canta o santo na missa. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Esta expressão está lá no profeta Isaías, no capítulo 6, diante da vocação do profeta Isaías. Quando Isaías se vê impotente diante da missão que Deus lhe confia, o profeta Isaías então reza isso, né? Porque ele tem a visão de uma cena admirável, que é o céu, os anjos no trono, e aí vê os serafins, capítulo 6 de Isaías, ele diz: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. O Senhor Deus dos exércitos celestes. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É assim que a expressão latina quer manifestar, né? Por isso também não se altera o santo, porque na verdade é uma expressão angelical. Quando nós estamos próximos de nos associar na Sagrada Liturgia, do momento da transubstanciação, isto é, em que nós teremos visivelmente diante dos nossos olhos a materialidade do pão e do vinho, que já não são mais pão e vinho, mas estão transubstanciados em corpo e sangue de Cristo, nós pronunciamos como os anjos: Sanctus, Sanctus, Sanctus. Porque é isso que os anjos fazem diante da presença do trono de Deus. Eles dizem o Todo-Poderoso. O que no hebraico, né, que primeiro o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Em hebraico não existe superlativo, né, na língua hebraica. Então a gente não fala santíssimo, não existe isso. Então para denotar que uma coisa é grande, então as pessoas falam santo, santo, santo. Para nós aqui, a língua portuguesa, você usa a palavra santíssimo, que é mais do que santo, né? Então ele é o Santíssimo Sacramento. Então, por isso, a língua hebraica repete 3 vezes: santo, santo, santo. Na língua portuguesa, nós usamos tal e qual a língua hebraica, né? Certo. Então, para dizer, também a Sagrada Liturgia é acompanhada por essa riqueza. A liturgia dos defuntos, ou seja, nas exéquias, tem esse momento, né, que os anjos acolham esta alma que é levada agora à presença do Altíssimo. Também na liturgia bizantina, né, o hino querubínico, ou seja, o hino dos querubins.
Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos, aos quais vamos festejar nos próximos dias: Miguel, Gabriel e Rafael. E também no dia 2 de outubro, os nossos anjos da guarda, né? Então, esses são os anjos que a igreja coloca na liturgia. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que são os 3 arcanjos, celebrados no dia 29 de setembro. E o anjo da guarda, que é celebrado no dia 2 de outubro. Fora disso, não tem nome para designar nenhum outro anjo. Ok? O que vai além disso foge da fé católica. Esses são os que a fé católica designa. Se a gente pegar um outro nome de anjo, isso daí não está pertencente ao patrimônio católico. Existem pessoas que até, às vezes, querem dar nome para os seus anjos. Olha, eu quero ter relação com o meu anjo, padre, eu vou dar um nome para ele. Não, você não tem poder para fazer isso, né? Você não pode fazer isso. Chame o seu anjo de anjo, pronto. Peço o auxílio do meu anjo da guarda. Mas não dê nome a ele, você não tem autoridade para fazer isso. Você não foi ele que criou. Você não pode fazer isso. Eu vou chamar meu anjo de Daniel. Gostei desse nome, El, tem a ver algo com anjo, então eu vou designar meu anjo. Daniel, vem cá. Você não pode fazer isso. Não designe o seu anjo, não dê nome aos seus anjos. Chame por aquilo que ele é. Anjo, meu mensageiro que está ao meu lado, Deus colocou. A Igreja Católica não designa aos fiéis, não fala para os fiéis dar nome para os seus anjos. 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção. Então, a vida humana é sempre cercada pela proteção dos santos anjos e por sua intercessão. Agora vem uma parte interessante que o catecismo diz. Cada fiel, ou seja, quem é o fiel? É aquele que é batizado. Aquele que não é batizado não é fiel, ele é uma criatura. Então, cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então, cada um recebe a proteção de um anjo da guarda para protegê-lo, para ampará-lo nas suas decisões em cada momento da vida e, com certeza, conduzi-lo ao céu. Essa é a missão do seu anjo da guarda, é trazer mensagens divinas do céu e te conduzir para que nas suas decisões, lá na sua inteligência, elas sejam conforme os desígnios e a vontade de Deus. Estão aí para esclarecer isto, ok? Então, os anjos, como o anjo vai se manifestar? Dando luzes, você tendo insights, assim, nossa, como eu pensei nisso agora? Uma intervenção angélica. Seu anjo não vai se manifestar visivelmente, né? Pode ser que os anjos, nós vimos lá na catequese 26, 27, né? Que o anjo possa assumir uma forma, mas os anjos não costumam fazer isso, né? Isso é um evento extraordinário, se ele assumir alguma coisa em si, uma forma humana. Os anjos, até lá naquela catequese eu falei, não são aqueles bebês gorduchos, né? Com asas, que às vezes a gente traduz isso, né? É um anjo para indicar a pureza, então aquele bebê gordinho, né? Com asas, aquela coisinha feia, né? Não é aquilo. Os anjos são muito mais bonitos, né, do que aquela coisinha. Tá certo. Então, cada fiel recebe a proteção do anjo. Mas não somente o fiel recebe a proteção do anjo, né? Vocês gostam, né? Cada cidade, segundo uma antiga tradição, recebe também um anjo. Como nós temos países que têm anjos, né? Você sabe que existe o anjo de Portugal. Lembra que ele falou com as crianças. Tem o anjo do Brasil. Que dia que é o dia do anjo do Brasil? Dia 7 de setembro. Quando o Brasil se torna pátria, né, a independência do Brasil, o Brasil ganha um anjo para proteger essa nação. Então nós podemos invocar o anjo do Brasil e devemos invocá-lo, né? Pedindo a sua proteção. Quando você passa por uma cidade constituída, aquela cidade que está constituída, ela tem a proteção de um anjo. Você pode passar, estou passando em Andirá, que o anjo de Andirá me proteja. Porque os anjos não são dados somente para pessoas, mas também são dados para lugares. Uma igreja, quando é dedicada, um templo, quando é dedicado a Deus, o rito de dedicação, nós podemos um dia ver, né? Tem um rito no qual o bispo dedica a igreja.
Ou seja, ele unge, né, para vocês verem essas cruzes de mármore que tem ali, 2, 4. Foi o dia que essa igreja foi ungida e dedicado ao altar dessa igreja. Quando esta igreja é dedicada e consagrada, ela ganha a presença de um anjo, que está aqui constantemente adorando o Santíssimo Sacramento. Então, nós temos um anjo que zela e protege por essa igreja. Nós temos o nosso anjo da guarda, que está aqui nesse momento. Nós temos o anjo dessa igreja, nós temos o anjo dessa cidade, temos o anjo, quem sabe, do Brasil, conosco. Mas também nós temos uma miríade de demônios também aqui. Não somente de anjos, mas também de demônios. Mas não precisa se atemorizar, não precisa se desesperar, eles não estão aí. Eles estão armando uma arapuca para você e querem escrever o seu nome lá no quinto dos infernos, essa é a verdade. Na parede dos infernos eles querem escrever o teu nome para que você vá para lá. Isso aí também não vou falar, ai gente, os anjos, os demônios são legais, não precisa ter medo, você tem que enfrentá-los, mas você também não precisa entrar em pânico com eles. Você está com Cristo, você é uma nova criatura, você foi batizado, você comunga, você confessa. Não temo um demônio, por que eu vou temer ele? Ele quer colocar-me no inferno, quer escrever meu nome nas paredes do inferno para me fazer perder? Isso evidentemente, mas não temo, né? Não por presunção, é porque eu confio na graça de Deus, que é muito maior do que Ele. Eu tenho os auxílios divinos, a Virgem, São José, meu anjo da guarda, que são os instrumentos dos quais Deus colocou, meus amigos de trincheira, para ajudar a chegar no céu, né? O mundo visível. Então nós falamos um pouco do mundo invisível, agora passamos para o mundo visível, isto é, para o mundo criado. Nós vamos notar alguns aspectos da criação do mundo visível, né? Quem criou o mundo visível? Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. Então tudo aquilo que Deus criou é bom. Mesmo as baratas, que para nós talvez são inúteis, é obra de Deus. E Deus criou com riqueza e diversidade. Qualquer coisa na obra da criação, mesmo aqueles mosquitos que parece que não tem o que fazer, né? A gente está aqui rezando e fica aquele negócio no nariz da gente. Então, aquela criaturazinha faz parte desta diversidade, riqueza e ordem do Criador. Tem uma razão do Criador ter posto ela aqui nesse mundo, né? A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente com uma sequência de 6 dias de trabalho divino que termina com um descanso no 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Então veja, aqui nós temos um aspecto. Toda a obra criada, tudo que Deus fez é para a glória dele mesmo. Para manifestar a glória dele, não é para aumentar a glória de Deus, como se Deus ficasse maior depois que ele criou o mundo. Não, Deus continua tal e qual. Ele manifesta o tamanho da glória dele, por isso ele cria, certo? Então Deus estava lá carentão, sozinho. Deixa eu criar para mostrar que eu tenho poder. Não, não é para isso. Mas é o contrário, é para manifestar aquilo que ele é, Deus, né? Nesse sentido, o Catecismo vai apresentar diversos pontos. Primeiro deles, 338. Não existe nada que não deva a sua existência a Deus Criador. Então, tudo que existe pertence a Deus. Primeiro aspecto. Absolutamente tudo que existe nesse mundo é dele, pertence a ele. 2, 339. Cada criatura possui sua bondade e sua perfeição própria. Então, cada criatura criada tem sua bondade e a sua perfeição. Claro que cada criatura reflete de algum modo a sabedoria divina. Isso é importante a gente saber, né? 3. A interdependência das criaturas é querida por Deus. Então Deus quer que uma coisa dependa da outra. As criaturas dependem uma das outras. Não existe nada criado que seja para ficar sozinho. Tudo depende. E o Catecismo diz o quê? Olha, o sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma. Ninguém se basta. Que só existem em dependência recíproca para se completarem mutuamente a serviço uma das outras. Então, as coisas umas existem para as outras.
Quarto, a beleza do universo. Então, quando Deus cria com ordem, cria com beleza, né, e mostra que existem leis na natureza. 5, existe uma hierarquia das criaturas, ou seja, isso vai sendo expresso pela forma como Deus cria, nos 6 dias, né? Cada coisa vai ganhando seu espaço na obra da criação. E, claro, existe uma hierarquia sobre elas, entre elas, né? Nós temos que atestar que o ser humano, no mundo visível, é a maior obra. Depois, abaixo dele, vem os animais, abaixo dos animais vem os vegetais, abaixo dos vegetais vem os minerais. Então, cada coisa vai tendo a sua ordem na criação. Sexto, o homem é a obra-prima dessa obra. Então, nós somos a cereja do bolo, né, na obra da criação. Deus coloca lá a cereja, completa a obra. Sétimo, existe uma solidariedade entre todas as criaturas. Então, pelo fato de ser o mesmo Criador, né? Então, por isso que São Francisco escreveu esse cântico aqui, né? Que é muito conhecido, né? Louvado seja meu Senhor com todas as criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina, nos alumia. Louvado sejas meu Senhor pela irmã Água, que é muito útil e humilde. Olha que bonito, né? Francisco vê a beleza da água como uma criatura, mas que é minha irmã, que está a meu serviço, né? Existe uma solidariedade da água para conosco, né? Porque sem água, o que nós somos? Nada. O sol, né, por mais escaldante que o sol possa estar sendo, mas sem o sol, o que nós somos? Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas florestas e ervas, né? Louvai e bendizei a meu Senhor, dá-lhe graça, serviu com grande humildade. Então, quanta beleza existe nesse mundo criado. E tudo isso porque existe uma solidariedade entre todas as obras, tudo aquilo que Deus criou. Mas existe uma interdependência. Nós dependemos. Nós, por mais que queiramos nos bastar a nós mesmos, nós dependemos de tudo, né, gente? Por mais que o ser humano queira ser autossuficiente, em tudo nós somos dependentes. 8. Deus completa a obra no sábado, né? O fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito. Assim o céu e a terra foram terminados, e no 7º dia Deus descansou e santificou e abençoou este dia. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares, né? Então, está lá no livro do Gênesis, né? O 7º dia, o sábado, que Deus constitui na antiga lei o coração do povo de Israel, né? Então, na lei de Israel, o povo guardava o sábado, porque era o dia que Deus tinha descansado de toda a obra criada. Mas para nós cristãos, nós já não guardamos mais o sábado, né? Nós guardamos o domingo, dies domini, né? Domingo significa dia do Senhor, a palavra domingo, dominus, né? Então, o 8º dia, porque o 8º dia é o dia da nova criação, onde, terminada a obra da criação em 7 dias, Deus resgata a obra criada, restaura aquilo que Ele fez no 8º dia com a nova criação. E quem é a nova criação? O seu Filho Jesus, que é o novo homem, o novo Adão. Se o primeiro Adão chutou o balde e jogou tudo na lata do lixo, o novo Adão traz do abismo do sepulcro a vida nova e restaura toda a criatura feita por Deus. Por isso, 3:4:9, o 8º dia. O 8º dia é o dia da nova criação. É o dia em que Deus estabelece a salvação para o ser humano no seu Filho Jesus. O 8º dia é o dia que não termina. Desde a ressurreição de Jesus é o dia que não acaba nunca, porque nós estamos pressurosos e alegres celebrando este dia que não tem fim, que não termina. Olha aqui, o catecismo diz: mas para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo.
cujo esplendor ultrapassa a primeira. Nisso estão errados nossos irmãos adventistas do sétimo dia, que guardam o sábado. Eles, no entardecer do sábado, da sexta-feira, eles já começam a guardar para o sábado e ficam o sábado sem fazer nada, né? Certa feita, eu achei interessante o argumento que um adventista deu, né? Eu falei, mas vocês não entendem que a nova criação é Cristo e tal, tal? Eles falaram assim, olha, eu falei, por que Jesus então não ressuscitou no sábado, né? Porque já que é o sétimo dia e tal. O argumento deles é até inteligente e pode pegar até católicos, né? Eles disseram assim, olha, é porque até Jesus guardou o sábado, por isso que ele não ressuscitou no sábado. Ele guardou o sábado e ressuscitou no domingo, para guardar o sábado, para não ferir o sábado, né? Então, os adventistas usaram o argumento assim, nossa, é verdade, então eles estão certos, né? Então, você é adventista, que até Jesus guardou o sábado, não ressuscitou no sábado, por conta do domingo, né? Ressuscita no domingo por causa do sábado, né? Mas não, a nova criação se estabelece no dia em que Cristo ressuscita. Ali ele dá o início da nova criação. A criação antiga passou. A obra da criação foi boa, mas Deus acabou essa obra no sétimo dia. A nova obra da criação, isto é, a redenção, que é muito maior do que a criação, tem seu início no primeiro dia da semana, que é o dia em que, segundo o livro do Gênesis, quando Deus estava criando lá no primeiro dia, o que Deus fez? Qual foi a primeira obra que Deus fez? Faça-se a luz, e a luz se fez. A luz agora, na nova obra da criação, é Cristo. Tanto é que a liturgia, ela é carregada de símbolos, né? A liturgia da igreja, que a luz é justamente o instrumento com o qual nós entramos na noite santa do sábado santo na igreja, né? Que é o Kyrios Pascal, o Sírio Pascal, né? O Senhor Pascal, para indicar que agora a luz da redenção é Cristo, porque é Ele que nos salvou, é Ele que nos redimiu, é Ele que resgatou o ser humano no sexto dia, lembra? No sexto dia que o ser humano fez o quê? Foi criado. Na obra da criação, segundo os padres antigos, no mesmo dia que o ser humano foi criado, ele já tirou o pé e cometeu o pecado. Então, naquele mesmo dia em que o ser humano foi criado, que o ser humano jogou tudo fora, isto é, na sexta-feira, sexto dia, é que Deus redime a humanidade através da morte do seu Filho na cruz. 3 dias depois, restaura essa humanidade, ressuscitando o seu Filho Jesus. Ok? Então, aqui nós vimos rapidamente, né, a obra da criação do mundo visível e como esse mundo visível, né, manifesta a grandeza do seu Criador. O parágrafo 6º, no número 355, vai começar a nos apresentar uma obra visível de Deus. Dentre as muitas obras visíveis de Deus que nós vemos, nós temos aqui o homem. Quando nós vamos falar do ser humano, né, nós temos na teologia uma disciplina que trata sobre o homem. Se chama antropologia teológica, o estudo do homem a partir da visão de Deus, né? Dentro da antropologia teológica é importante nós compreendermos que existem 2 ordens: a ordem natural e a ordem sobrenatural. Ou seja, a ordem natural é aquilo que está na natureza, a ordem das coisas criadas. A ordem sobrenatural é do mundo acima daquilo que é o mundo natural, né? Por isso que é sobre, está acima do natural, que é o mundo invisível. Nós vamos falar agora do ser humano a partir desta ordem natural, ou seja, a partir do mundo visível, criado. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. Então são 4 pontos que o catecismo vai tratar aqui.
o fato de que o ser humano une, né, é a imagem de Deus, que ele une o mundo visível e o mundo invisível, né, o mundo espiritual, o mundo visível, né, o mundo físico, que ele criou homem e mulher, constituiu cada um com sua dignidade e que ele estabeleceu em estado de amizade. Depois do parágrafo 7º, ele vai tratar sobre a queda. Ou seja, então Deus cria o homem, cria o mundo visível, o mundo invisível, está tudo criado, depois vem a queda. Nós vamos falar dessa queda só mais para frente. Vamos dar uma olhada rápida aqui sobre a imagem de Deus. Em que o ser humano é a imagem de Deus, né? Conforme nos afirma o Catecismo. 356. A primeira definição, olha. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o Criador. Somente. Ou seja, só o ser humano tem conhecimento e tem vontade para poder amar. Os outros animais não são capazes disso. Eles podem até manifestar alguma reverência para com o Criador, mas eles não são capazes de conhecimento, porque para conhecer é preciso ter razão. Para amar é preciso ter vontade. Vontade dominada pela inteligência. E os animais não são capazes disso, porque os animais não são capazes de sacrifícios, né? Só ama quem é capaz de sacrifício, né? Por mais que você faça voluntariamente um sacrifício para qualquer animal, nenhum animal vai saber que você fez o sacrifício para ele. Ah, eu vou fazer um sacrifíciozinho para você. Eu tenho um cachorrinho chamado Ted, né? Então, vou lá e... Ted porque era um cachorrinho que eu usava no seminário para os seminaristas para zoar com eles, né? Então, eu tenho o Ted lá. Ted, então hoje é sexta-feira, vou fazer o sacrifício de não comer carne. E eu vou dar um pedacinho de carne para você porque eu te amo. O Ted vai ficar muito feliz, não é verdade? Ele vai se alegrar. Ele vai abanar o rabinho. Mas ele nunca vai saber que você fez um sacrifício por ele. Nunca. Nunca. Você foi lá, deu um pedaço de picanha que você comeria, né? Tó, para você, querido. Ele vai comer, claro, vai satisfazer a sua vontade, mas não vai saber que você fez um sacrifício por ele, né? Então, por mais que você faça um ato de amor por ele, não, ele nunca saberá. Então, só é capaz de amar e conhecer a Deus o ser humano. Só ele, isto é, o ser humano, é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Não é à toa que nós somos batizados e participamos da vida divina. Foi para este fim que o homem foi criado. E aí reside a sua dignidade. Então, a nossa dignidade de filhos de Deus está justamente nessa graça de nos tornarmos filhos no Filho Jesus. 357. O Catecismo diz que o ser humano tem dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa. Mas é alguém que é capaz de conhecer e amar. Então, Deus criou o homem justamente para isso. Para o conhecimento e para o amor. Ponto. 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Grifem essa frase. Isso aqui, gente, foi o apostolado e a vida do Papa São João Paulo II, que era um personalista, que trabalhava com a pessoa humana, né? São João Paulo II, durante todo o seu papado, né, que durou 27 anos, ele enfatizava isso aqui, que o ser humano só se compreende diante do mistério do Verbo encarnado. Então, você só vai entender quem você é diante de Jesus. Não existe outro lugar. Você só vai entender sua vocação em Jesus. Você só vai entender o sentido de qualquer coisa diante do mistério do Verbo. Se você tentar procurar uma resposta para qualquer coisa fora disso, vai ser loucura. Então, aqueles testes vocacionais é a coisa mais tonta que existe, né? Vou fazer um teste vocacional. É uma burrice. Porque você vai fazer lá um negócio, marcar X e tal, para ver qual que é a minha vocação. Não. A minha vida, a minha vocação só se compreende à luz do Cristo. Que teste vocacional que é esse? Como que você vai descobrir lá? Eu vou marcar aqui um negocinho para ver qual que é. Eu tenho vocação para ser carteiro, né? Então eu vou distribuir cartas, né? Não, sua vocação não é essa. Sua vocação é muito maior. E a sua vocação, o sentido da sua vida só se torna claro diante de Cristo.
Então, quem sou eu? Essa pergunta você tem que fazer diante de Jesus. Qual é a minha vocação? Diante de Nosso Senhor. Qual é o sentido da minha vida? Diante de Nosso Senhor. E aqui que se torna claro tudo. Se nós formos buscar em outro lugar, tudo vai ficar muito obscuro e confuso. É Cristo quem responde, é Cristo quem nos dá o verdadeiro sentido, né, para a nossa vida. 360. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade. Então, nós somos uma unidade, né? Nós dependemos um dos outros, né? Essa solidariedade humana e caritativa deve existir entre nós também, né? Nenhum ser humano foi feito para ser só, né? Não é à toa que lá do livro do Gênesis, quando Deus percebe que Adão está só, ele resolve dar uma auxiliar. Adão estava lá nominando os bichinhos, né? Macaco, leão, frango, peixe. E aí Adão procurava alguém para quê? Para preencher o coração dele. Mas Adão via que ninguém ali era capaz de preencher. Então daí Deus faz o quê? Deus coloca Adão em um sono profundo. O relato diz que ele tira do lado a costela de Adão e faz Eva. Vou dar-lhe uma auxiliar. E cria a mulher, né? E aqui nós temos a beleza da criação, do sentido de completar. O homem e a mulher se completam. Porque o homem não é por si só suficiente. A mulher também por si só não é suficiente. Mas eles se completam e formam a beleza. É aquilo que na teologia do matrimônio se chama de complementariedade entre o casal. Um se completa no outro. Não é à toa, você pode ver que normalmente a pessoa vai buscar o avesso de si. Porque ela busca o que falta nela, né? Você nunca procura alguém muito parecido com você, porque não vai dar liga, entendeu? Vai dar choque. Então, quando a gente brinca dos temperamentos, a gente vê bem claro, né? É difícil assim você ver colérico com colérico, fleumático com fleumático, né? O colérico vai buscar uma pessoa mais calma, porque ele sente a necessidade de uma pessoa mais pacífica, mais tranquila, de boa. O sanguíneo também tende a buscar mais um melancólico, porque ele sempre é bobo alegre, né? Então ele vive naquele mundo tonto dele. Ele precisa de uma pessoa que seja profunda em alguma coisa. Então ele vai lá, busca uma pessoa que é melancólica, que tem um pouco mais de profundidade, porque ele mesmo, profundidade, não tem nada, né? A única profundidade dele é a bobice dele, né? Isso ele é profundo, para ser bobo e tonto, né? Mas é engraçado, né? Você vai vendo nos relacionamentos como um busca aquilo que falta em si. Então, se você tende a ser mais para fora, mais temperamento quente, né? O colérico, o sanguíneo, que são práticos, fazem, vão lá e tende a buscar uma pessoa mais serena, com mais pé no chão, mais calmo, mais ponderado, mais sensível, né? Já que ele é um pouco insensível, daí vai buscar o oposto, que é uma sensibilidade. O outro que tem uma sensibilidade extrema vai buscar alguém que não é muito sensível, para ver se tira ele daquele estágio dele, né? Então aqui está a beleza da solidariedade humana, da capacidade de complementariedade, né? De encontrar um outro que me completa. Está lá no livro do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar. Segundo ponto. Esse ser humano criado, ele é feito de corpo e alma. Corpore et anima unus, né? Uno de corpo e alma. Então ele é feito de corpo e alma. Isso é lindo. A síntese, como eu dizia, da criação, né? O ser humano completa na sua alma o mundo invisível, no seu corpo o mundo visível. Então essa unidade do corpo, ela é profunda. Pegue o 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja,
graças à alma espiritual, que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. Nós somos formados, então, de uma única natureza, que é feita de quê? De corpo e alma, ok? 366. A igreja ensina que cada alma espiritual é criada diretamente por Deus. Então, cada alma espiritual, então, no exato momento em que existe a fecundação, né, entre uma relação entre um homem e uma mulher, naquele momento, por desígnio divino, por vontade divina, é Deus quem cria a alma. Veja aí o que o catecismo diz. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. É imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Então, isso aqui é fé católica, gente. Então, no momento em que cria-se, acontece a fecundação, cria-se uma nova criatura, quem insufla a alma ali, naquele corpo, é Deus. Os pais dão o corpo, Deus dá a alma. E a união acontece nesse composto chamado corpo e alma. Esta alma é imortal. Por quê? Porque se essa pessoa for condenada, ela vai para o inferno, vai ser eternamente. Então essa alma será eterna. A partir do momento que ela existe, ela é eterna. E no dia da separação do corpo e da alma, isto é, da morte, essa alma vai para algum lugar, né, que a gente não sabe qual estágio ela vai no estado da morte. O corpo vai para o cemitério e no final dos tempos, na ressurreição final, essas realidades vão ser unidas. Seja para a condenação eterna, seja para a ressurreição eterna. 369, né? Homem e mulher os criou. Então aqui existe alguns pontos importantes, né, para a gente entender. Existe entre homem e mulher igualdade e diferença queridos por Deus. Então, esse negócio de ideologias aí, né, que feministas e tudo mais, é tremendamente contrário à fé católica, gente. Esse negócio de luta, de classes e tudo mais. Por quê? Porque a igreja entende que existe uma igualdade pelo fato de serem criados à imagem de Deus, mas existe também uma diferença que é notória, é perceptível, que é aquilo que é próprio da mulher e aquilo que é próprio do homem. E isso, gente, não faz nenhum outro inferiores. Mas existe uma luta de braços, né? As mulheres têm que sair em luta dos seus direitos. Então, o homem e a mulher são criados, isto é, queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoa humanas, e por outro, em seu ser respectivo de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. Não é mal. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível, que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e seu ser mulher, refletem a bondade e a sabedoria de Deus. Então, quando você vê um homem e uma mulher, ali existe a sabedoria própria de Deus em cada um deles. Então, aí tem uma definição até da igreja, né? Na 457, nessa citação aí, que Deus não é de modo algum a imagem do homem, né? Quando a gente fala que o ser Deus criou o ser humano à sua imagem, não significa que é a imagem do homem, né? Não é homem nem mulher, porque Deus é espírito, né? Então Deus não tem uma imagem. Não havendo lugar dele para diferença de sexos. Então, em Deus não há gênero, nem masculino nem feminino, certo? Evidentemente que a segunda pessoa da divina, da Santíssima Trindade, Jesus, assumiu a forma humana, aí ele é homem. Mas Deus lá nele mesmo, não existe gênero, né? Deus é espírito. Um para o outro, uma unidade a dois. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro.
A palavra de Deus nos dá a entender isto por meio das diversas passagens do texto sagrado. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Nenhum dos animais, por ser este vis-a-vis do varão. A mulher que Deus modela, da costela tirada do varão, e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração, uma exclamação de amor e de comunhão, né? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse feito apenas pela metade, incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas, na qual cada um dos dois pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma na obra do Criador. Então, toda vez que acontece o sacramento do matrimônio, que aquele casal se abre à vida, ali acontece uma cooperação com a obra da criação. Por fim, o último ponto, o homem no paraíso. Então, aqui estava tudo de boa, né? Veja, ainda o ser humano não tinha caído. A dignidade desse ser humano, né? O ser humano estava naquilo que nós chamamos de estado préternatural, ou seja, antes da queda, né? O que aconteceu? Veja, Deus irradiou a graça sobre o ser humano, desde o princípio. Só que esse ser humano perdeu aquela justiça original, aquela graça, e correu no pecado. Então veja, 3:7. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem, desde o início, realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado, como todo ser, porque ele estava livre daquela tríplice concupiscência, ou seja, daquelas desordens. Quais são as tríplices concupiscências? Do mundo, dos olhos e da carne. Então, o ser humano estava livre disso daqui. Depois do pecado, está apegado a isso, né? O ser humano era familiar a Deus, então ele tinha certa familiaridade com Deus, ele vivia lá com Deus, em estado de perfeita amizade com Deus, embora não visse Deus face a face. Nenhum ser humano pode ver a Deus e não escolher Deus. Uma vez que você vê Deus, você quer Deus e não quer outra coisa. Então o ser humano estava em amizade. Depois de toda essa harmonia original estar estabelecida, o ser humano vai jogar tudo isso fora. É o capítulo que nós vamos falar no próximo encontro, que vai ser o 385, que é a queda. Que nós vamos começar a estudar então todo o desmoronamento do ser humano, pecado, consequências do pecado e tudo mais, né? Mas isso nós vamos falar no próximo encontro. Vamos encerrar por aqui o nosso encontro. Já são 8h05. Aí na próxima semanas, 2 próximas, nós não teremos o encontro, porque estaremos dentro da novena de Santa Teresinha. Nós vamos retornar aqui somente agora no dia 7 de outubro, né? Na semana seguinte, depois da novena de Teresinha. Vamos rezar agradecendo a Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe da Igreja, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma boa noite e vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.